A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. Nós convidamos você a conhecer a nossa comunidade, a nos fazer uma visita ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. As nossas programações são aos domingos, 9 horas da manhã temos um culto, 10 horas Escola Bíblica Dominical e às 19 horas culto público também. Tá? Você é o nosso convidado, nós temos ali espaço para as crianças, para os jovens, para os adultos e atenção para a sua família, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre gratidão, estamos aí na época do Thanksgiving, como dizem os americanos, né? Então nós vamos primeiramente orar, buscar a Deus e depois vamos ler um salmo de gratidão, um salmo de ações de graças e vamos meditar na palavra de Deus sobre ele. Oremos. Gracioso Deus e Pai, te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando, pela tua bênção, ó Deus, pelo teu sustento, por tudo que temos, e te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos dirija na tua palavra, que ela venha, ó Deus, de encontro com as nossas necessidades, que ela seja uma bênção para nós, abençoe a nossa cidade, ó Pai, cada família de onde vivemos e nosso estado, nosso país. Em nome de Jesus que oramos e te pedimos. Amém, Deus. Amém. Queridos, tem uma tradição que vem dos Estados Unidos, que é a comemoração do Dia de Ações de Graças, e esse dia foi implementado pelos pioneiros americanos em uma época em que eles passaram uma dificuldade muito grande com uma seca violenta que deu, né? Eles tinham recém-chegado ali nas pradarias do oeste americano e por conta dessa seca eles ficaram apreensivos, né? Que a agricultura era muito rudimentar e a previsão era então de um período de estiagem muito grande e de fome. Surpreendentemente, eles receberam uma graça imerecida, né? Uma bênção de Deus, que a gente chama, a graça é favor imerecido, e tiveram uma colheita extraordinária naquele ano, mesmo com a estiagem. Então, eles viram a mão bondosa de Deus na vida deles ali, para o estabelecimento das cidades, né, da vida deles, e eles então fizeram um culto de ação de graças, e desde então se tornou uma tradição, sempre na última semana, né, na última semana do mês de novembro, então esse dia de ações de graças, e é um feriado mais valorizado inclusive que o Natal lá nos Estados Unidos, né? Não que o Natal seja desvalorizado, mas é um feriado que eles têm muito carinho, muita atenção e muita tradição. Então nós trazemos aqui também, né, para o nosso país, e é um ato muito salutar de nós agradecermos a Deus pelo ano que nós tivemos, pelas bênçãos que recebemos. E eu quero trazer para a meditação hoje do nosso programa o Salmo 116, que é um salmo muito, muito interessante de ser lido, tá? Ele traz algumas frases de efeito muito interessantes. E esse salmo ele é atribuído, alguns comentaristas o atribuem, ao rei Ezequias, um rei que recebeu uma palavra de morte, né? Recebeu uma profecia dizendo que ele iria morrer, ele estava enfermo, uma doença no estômago, e estava acamado. O profeta falou para ele assim: põe a tua casa em ordem que amanhã você vai morrer. Então esse rei Ezequias, o rei de Israel, ele vira para o lado da sua cama e diz o texto que ele chora, né? Chora com muita dor, né? Com muito pesar,
e ele pede a Deus, né, que tenha misericórdia dele. E o profeta volta depois, o profeta Natan volta depois dá a notícia: ó, Deus ouviu a tua oração e você foi curado, então, né? E ele vive mais 15 anos depois disso. Então esse salmo é atribuído a Ezequias pela sua cura de uma doença mortal, e ele escreve esse salmo de ações de graças, e nós vamos lê-lo. Eu quero que você acompanhe a leitura aí, que vai ser colocada na transmissão. Então diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, os atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Então, queridos, esse é o texto que nós lemos aqui para a nossa instrução, para a reflexão. Um texto maravilhoso que traz, primeiramente, a consciência de alguém que recebeu uma bênção extraordinária, não é? E essa bênção extraordinária está sendo louvada aqui nesse salmo, e lembrada e agradecida, e como é que nós temos reagido às bênçãos que nós recebemos. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o primeiro versículo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, né? Então nós devemos ter a consciência de um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, onipresente, um Deus que nós nos relacionamos pessoalmente, né? Amar ao Senhor é a primeira ordem que Ele dá, é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, né? Então, o primeiro mandamento é esse, amar ao Senhor. Mas como é que nós vamos amar algo que muitas vezes está só no campo das ideias? Nós só pensamos em Deus em momentos culticos, em momentos de formalidade de um culto. Pensamos em Deus muitas vezes na busca enquanto nós estamos querendo algo extraordinário, algo do divino, algo impossível até. Ou a nossa espiritualidade resume simplesmente numa ideia de um ser superior. Então, todas essas colocações que eu fiz aqui são extremamente prejudiciais à ideia do Deus que se revelou através
da palavra dele, um Deus pessoal, né? No início ali, como ele era apresentado ao povo de Israel, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, era o Deus que apareceu a esses patriarcas, é um Deus que se revelou a esses patriarcas, é um Deus que se relacionou com eles de uma forma direta, pessoal, audível, palpável, muitas vezes, né? Lembra da briga ali de Jacó com o anjo, né? Então essa relação desses patriarcas com Deus foi uma relação direta, pessoal e uma experiência vívida. Né? Então Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele não é Deus de mortos, ou seja, ele ainda está se relacionando conosco. Né? E qual é a forma que ele se relaciona conosco hoje? Através do seu Santo Espírito. Então o Espírito de Deus, quando toca na nossa vida, no nosso coração, nós temos a plena certeza, a convicção da presença de Deus, da atuação de Deus, do poder de Deus. Então eu quero te convidar para essa experiência, desse primeiro ponto. O salmista está dizendo: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Então a nossa relação com Deus, ela deve ser nesse nível, de nós entendermos que Deus está ouvindo a nossa oração, e Ele está. Qualquer oração que você fizer, Deus está ouvindo, e alguns impedimentos há para Deus não ouvir as nossas orações. E um desses impedimentos é a soberba. Né? Davi diz que se a soberba tivesse subido ao coração dele, Deus não tinha ouvido a sua oração. Então a soberba é achar que Deus tem que responder às nossas orações, Ele tem que responder de acordo com aquilo que nós estamos pedindo, e Ele tem que responder já, imediatamente. E não é assim que funciona. Aqui nós temos o exemplo de alguém que clamou a Deus e Ele ouviu a oração e respondeu imediatamente. Respondeu imediatamente no sentido de socorrer aquela pessoa naquele momento de sofrimento. Não é? Então ele usa um servo dele para levar uma palavra, primeiro de uma sentença, né, de morte, mas depois também do livramento, da bênção que ele recebeu do livramento. Então nós temos aqui uma pessoa que está com os ouvidos atentos para aquilo que Deus está dizendo. Muitas vezes nós fazemos, como diz no popular, ouvidos moucos, né? E a palavra dele está sempre nos alertando. Vigiai sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Então temos esse personagem fazendo essa declaração maravilhosa que Deus ouve a nossa oração. E quando nós clamamos ainda, aflitos, Deus ouve a nossa oração. Deus vem ao nosso socorro. Deus está para mostrar o seu lado bondoso. O problema é quando nós temos uma ideia de um Deus distante, de uma divindade, de um ser que não se relaciona conosco, é que muitas vezes nós não recorremos a essa busca, a essa intimidade, não recorremos à oração. Né? E aí, se as coisas acontecem, quando elas acontecem, nós relegamos tudo isso ao acaso, né? Nós relegamos, não temos a sensibilidade de um relacionamento com Deus pessoal, que nos ouve, que nos abençoa, que nos livra, que nos exorta, que nos disciplina. Então, o nosso coração fica endurecido às ações de Deus, às manifestações de Deus. Então, quando nós buscamos uma espiritualidade sadia, buscamos conhecer quem é Deus, em primeiro lugar. Que Ele é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, mas é um Deus de justiça também. Nós temos o livro de Jó, onde mostra ali um Deus que atua em nosso favor, mesmo sem nós sabermos. Né? Ele está nos observando, sabe o nosso coração, e Ele se relaciona com Jó, e Jó se relaciona com ele de uma maneira diferente. Jó exatamente se relaciona com ele, como eu disse, com uma ideia
E o final do livro é um final bastante revelador, indicativo da nossa espiritualidade, muitas vezes formalista, né? Uma espiritualidade que vive só na formalidade dos cultos, de dar oferta, de estar na presença de uma divindade. Jó declara isso, fala assim: eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus se revela a Jó nas pequenas coisas, nos cuidados com a criação, né? no sustento das coisas que existem, na chuva, no sol, nos animais que se procriam e não tem ninguém para ajudar ali naquele momento de reprodução da vida, né? Onde nasce uma cabra montesa. Deus pergunta para Jó: você está ali para ajudar ela, né, a ter o seu filhotinho? E ele sobrevive, e ele cresce, e ele se torna um animal adulto. Você está ali para cuidar dessas criaturas, pois você não conhece todas as coisas. Nós não conhecemos todas as coisas. Mas Deus se dá a revelar a nós através da sua palavra. Nós já falamos isso aqui, né? Que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, porque ela revela um Deus bondoso, todo-poderoso e cuidadoso. Agora, voltando ao tema ações de graça, a primeira graça que ele recebe é de ter uma consciência de um Deus pessoal. A segunda coisa que nós devemos observar, e que ele diz aqui, é a bênção que ele recebeu no momento de crise que ele viveu. Laços de inferno, ele diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Quem de nós não passou por tribulação e tristeza já? Agora eu quero que você faça um retrospecto deste ano que nós estamos terminando, o ano de 2023. Quero que você faça um retrospecto da virada do ano para cá, né? Um marco temporal significativo a virada do ano. Nós fazemos planos, promessas, né? Queremos que daquele momento em diante tudo se renove, as nossas forças sejam renovadas, as coisas sejam diferentes do que foi o ano passado, né, do que foi o ano que passou. Então é um marco temporal importante da nossa cultura, a virada do ano. Agora pense na virada do ano para cá, o que aconteceu, o que foi bênção, o que não foi bênção, né? Aquilo que nos fez cair em tristeza, aquilo que nos deu dor de cabeça, aquilo que foi um susto. Muitas vezes, e a gente passou por tudo isso esse ano. Coisas que nós mesmos provocamos, coisas que não estavam ao nosso poder e nos perturbaram, mas pense, como é que nós reagimos e passamos por esse momento? E se você ainda está vivendo esse momento de tribulação e tristeza, ouça o que o Salmo está dizendo. Faça essa oração a Deus, busque a Deus em oração e saiba que Ele está com os ouvidos inclinados para o que você está dizendo. É que às vezes nós, no meio da tempestade, dos tornados da vida, aí, nós não temos uma referência, por isso que nós temos que ter a consciência bem focalizada na espiritualidade, na relação com Deus, buscá-lo em oração. Às vezes as coisas parecem demorar a passar, mas elas estão sob o controle de Deus. Às vezes nós estamos desesperados porque não vemos saída. Às vezes nós não temos poder para mudar a situação, mas Deus tem. Ele está cuidando de nós, Ele está acompanhando o nosso sofrimento. O outro salmo vai dizer que cada lágrima que nós derramamos, Deus guarda ela como naqueles recipientes de vinho, diz ali, né? Ele tem cada lágrima ali guardada, Ele sabe por que nós choramos, sabe da nossa tribulação, sabe do nosso sofrimento, e está conosco, nunca nos abandonou. Então esse salmo vem revelar também que os momentos difíceis que nós passamos são inerentes à nossa existência. Somos seres caídos, somos seres ainda que dependem de uma graça de Deus. Agora, o versículo que mais
me chama a atenção no Salmo 116, são 2 versículos, para nós encerrarmos aqui essa meditação, né? Ele diz aqui, que darei ao Senhor, versículo 12, né? Por todos os seus benefícios para comigo. E aí ele diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então a consciência de que nós recebemos uma bênção extraordinária de Deus, a primeira e maior bênção que nós podemos ter consciência que recebemos de Deus é a nossa salvação em Jesus Cristo, que é a vida eterna. Não é? E o outro versículo diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isso aqui já foi muito usado em velório, né, para a gente acalmar, consolar o coração dos familiares que estão sofrendo, mas no contexto do Salmo aqui é Deus dizendo, você é muito caro para você perder a sua vida agora. Né? Deus preservou a vida desse servo e dizendo, ela é muito cara para mim, preciosa, no sentido de ela valer muito. Né? Obviamente é um salmo também que nos remete a Jesus Cristo, o servo de Deus, né? O Filho de Deus, aquele que cumpriu a missão que Deus deu para ele, e foi muito cara a sua morte, né? Caríssima, custou o sangue dele, mas resultou em salvação do seu povo. Então, queridos, observe, faça um retrospecto do seu ano, agradeça, aproveite o tema de ações de graças, o Dia Internacional de Ações de Graças. Louve a Deus, faça um retrospecto dos momentos que você sofreu e eles passaram, e você venceu, e você está aqui agora. E agradeça a Deus por isso, porque isso alegra o coração de Deus, quando nós somos gratos. E a gratidão nasce de um coração da fé, de um coração que percebe o seu valor diante de Deus, de tudo que Ele tem nos dado, e nós, como diz aqui o salmista, né, nos dispomos à obra de Deus. Oferecemos a nossa vida em gratidão a Deus para fazer aquilo que Ele nos pede. Exaltar o seu santo e bendito nome e reconhecê-lo em todas as ações. Deus abençoe sua vida, da sua família, um ótimo dia de ações de graças e até o nosso próximo encontro. Deus assim permitir. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está
meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti, com coração, venho adorar minha